Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos André Rafael Weiermiller. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa voltada para adaptação ambiental como diretriz ampla de gestão dos recursos hídricos. Bom, professor, antes da gente entrar nos resultados da sua pesquisa, é interessante comentar que durante o período de coleta de busca por materiais, o senhor fez 2 viagens à Alemanha, né? Como é que foi isso? A minha ligação com a Alemanha já vem de algum tempo e por questões de língua e de interesse pelos aportes que a doutrina e a prática alemã tem na questão ambiental. Então, teve uma oportunidade que surgiu já na parte final ali da coleta de dados, de ir lá e verificar algumas coisas, né? Então, foram 2 experiências muito interessantes, porque elas se basearam num convênio que se tem com uma universidade de Kaiserslautern, na Alemanha, onde foi possível, então, assim, fazer visitas em loco, em projetos de revitalização de rio, foi possível coletar material especificamente bibliográfico, ver experiências que eles têm nessa temática da gestão da bacia hidrográfica, né, que é bastante diferente do nosso sistema aqui de legal, vamos assim dizer, em relação à proximidade da habitação aos rios, de como fazer essa revitalização, de onde vêm os recursos, como é que eles fazem a gestão disso. Então foi bastante interessante essa busca, até para ver que na Alemanha tem uma realidade muito diferente. Então, como eu estava te falando antes, a questão de observação da realidade se fortaleceu indo lá, porque eu vi realmente uma realidade que em muitas coisas pode ser replicada aqui, mas em outras não. Então, a gente não pode assim pegar o exemplo positivo de qualquer país e colocar ele na mesma medida aqui como se ele fosse nos dar o mesmo resultado que a gente espera, como se obteve em outro local, e vice-versa. Nós temos uma realidade hídrica muito complexa no Brasil. Na Alemanha também tem problemas de poluição seríssimos, sempre teve, né, por questão de industrialização, mas não dá para comparar a forma de fazer a gestão lá com a forma que a gente precisaria aqui. Me parece que aqui a gente tem problemas muito maiores, em tamanho inclusive, né? Em amplitude de populações, em grau de poluição de rios também, em distâncias, em falta de estrutura para monitoramento, para fiscalização. Isso na Alemanha não tem esse tipo de problema. Então foi muito interessante, porque foi possível realmente conhecer uma realidade muito própria deles, que comparativamente com a nossa me ajudou muito. E depois de 4 anos de pesquisa, professor, que tipo de conclusões o senhor tirou então com essa tese? As conclusões, eu digo assim, dentro da ideia da pesquisa, me parece assim muito relevante dizer que quando a gente faz uma pesquisa, principalmente na área do direito ambiental, seja qualquer área que for, né, mas assim, dentro da ideia de que a gente precisa contribuir com alguma coisa para a sociedade, eu acho que foi bastante proveitoso, porque foi possível concluir algumas coisas assim que parecem evidentes, mas que na verdade a gente vê que na prática elas não ocorrem. Então, tipo assim, a gente tem uma realidade hídrica muito complexa, como eu já disse. É preciso uma forma de gerir isso de forma mais adequada à realidade. Observar essa realidade, ver as particularidades de cada região, de cada micro-região, ou melhor, de cada bacia hidrográfica, seria um primeiro caminho. Então, assim, muitos dizem, mas nós já temos de alguma maneira aí. Sim, em alguns lugares sim, no Brasil, outros não. Alguns de forma mais profunda, mais séria, outros de uma forma muito mais superficial. Então, haveria necessidade de fazer uma padronização disso, mas uma padronização num primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem que evoluir para aquilo que eu defendi na tese, para uma autopoiese da bacia hidrográfica, ou seja, uma autoprodução, ver o que cada bacia tem, o que ela precisa, o que ela pode oferecer, como que a gente pode contribuir com a manutenção do recurso, sem, evidentemente, deixar de lado a importância, a necessidade do desenvolvimento. Mas não é um desenvolvimento sustentável que se espera, então, dentro dessa perspectiva da pesquisa. É um desenvolvimento que se adapte à realidade. E essa adaptação pode, em muitos casos, significar algum tipo de abrir mão de algo. Pode significar a aceitação de uma impossibilidade de retrocesso. Porém, sempre há uma solução para essas questões ambientais. Muitas delas passam por necessidades econômicas, de aportes técnicos, tecnológicos, aportes inovadores. E esses aportes, eles precisam ser financiados, eles precisam ser implementados, e para tudo se precisa de recursos. Então, essa ideia de juntar o pagamento com uma criação de uma estrutura melhor
a gestão dos recursos hídricos, me parece que é uma das grandes conclusões da tese. E me parece que essa ideia da adaptação ambiental, ela não fica evidentemente restrita, isso eu também coloquei na tese, à gestão dos recursos hídricos. A gente poderia aproveitar ou aplicar essa diretriz geral para toda a questão da gestão dos recursos naturais. Nós temos vários problemas nessa área, mas na água é algo assim muito próximo da gente, algo muito essencial, muito problemático e que me parece que poderíamos começar por aí. Então eu acho que eu tenho a convicção de que a pesquisa contribui nesse sentido. Ela pode ser aproveitada. Estamos ainda num campo mais teórico na tese, claro. Tese é isso, mas eu vejo que a aplicação disso como exemplo na bacia hidrográfica já transforma na tese já uma visão aplicável. E agora usar isso através de como eu defendo na tese, através de uma criação de legislações que possam viabilizar esse movimento autopoético, me parece já um sinal muito positivo. E o senhor tem, inclusive, a ideia de transformar a tese em um livro, professor? Agora estou trabalhando mais uma fase de escolha, seleção de trechos da tese como textos, né, para publicações de artigos, né, porque tem várias questões pontuais que a tese trata até chegar nessas conclusões finais, e depois eu quero organizá-la um pouco diferente para que eu possa realmente transformar em livro, como eu fiz com o trabalho do mestrado. E a pesquisa continua, tem a ideia também de uma pós-doutorado. Um pós-doutorado que seja feito, inclusive, numa instituição alemã, Sim, eu já estou em contato, já desde o ano passado, com instituições de lá, e estou fazendo algumas escolhas em relação a isso, ver como é que seria o foco, qual seria o foco mais adequado, inclusive para interesse deles e meu, né? Porque tem que haver uma combinação nesse sentido. E a ideia é realmente continuar os estudos, como já estou continuando, aprofundar isso e possivelmente aí nos próximos tempos aí fazer então essa experiência na Alemanha mais aprofundada. E tudo isso paralelo também ao trabalho que o senhor desenvolve como professor aqui da instituição, né, professor? Sim, com certeza. Meu trabalho aqui como professor é bastante gratificante. Como eu referi antes, eu entrei aqui na Unicinos com muito orgulho, logo em seguida de concluir o mestrado. Então, eu tenho a graduação aqui, tem uma longa história aqui, né, curso de línguas, enfim, então, doutorado, mestrado. Então, eu tenho uma trajetória muito importante aqui. E eu achei uma ótima oportunidade também para conseguir desenvolver essas minhas ideias, né? Então, claro, tudo isso foi feito paralelo, evidentemente, ao trabalho como professor e ao trabalho como advogado. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Sucesso no futuro. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. E se você quer saber mais, a tese de doutorado do André Rafael Weiermiller está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela 103.3. Até lá!